Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, quarta-feira, último dia do mês de junho, metade do ano de 2021. Aqui nos encontramos com a graça de Deus em meio a tantas lutas e dores, tantos desafios que passamos ainda por causa da pandemia. Mas somos chamados a estar também buscando sempre a graça de Deus para nós. Estamos vivendo e completando metade do ano aí com a graça de Deus. Então vamos hoje voltarmos mais uma vez para a sua palavra, que é luz para nós. Hoje o Evangelho é de São Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou à outra margem do lago, a região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 possessos, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que queres de nós, filhos de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava passando uma manada de muitos porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos a manada de porcos. Ele disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E todos os porcos se precipitaram pelo despenhadeiro para dentro do mar, morrendo nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram e foram à cidade contar tudo, também o que houve com os possessos. A cidade inteira saiu ao encontro de Jesus, e logo que o viram, pediram-lhe que fosse embora da região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um texto, irmãos e irmãs, muito rico de significados, trabalha com alguns simbolismos, mas que traz uma mensagem muito grande para todos nós. No primeiro momento, é o anúncio de Jesus que foi para outra margem, então uma localização geográfica, a região ali, né, de Gadara, Gedara, dependendo da Gerasa, dependendo da tradução. Então, é uma apresentação de que Jesus não está em terra dos judeus. Essa era uma região em que os judeus chamavam de pagãos, as pessoas moradores ali de pagãos. E eis que vão ao encontro 2 possessos, 2 endemoniados. Então a gente vê ali uma apresentação de uma realidade humana, né, nessas 2 pessoas em situação de grande sofrimento, marginalização, exclusão, pessoas profundamente violentas, agressivas. Então uma realidade muito sofrida, né? Onde a gente vê essa privação da vida humana, da liberdade da vida humana, porque estão possuídos, e uma associação de marginalização muito grande, óbvio, né? Então viviam isolados na região dos túmulos, como diz, ou seja, a região dos mortos. Então o evangelista está mostrando que eram vidas, mas que viviam como mortos, por causa de toda esta situação. E esse acontece o encontro desses 2 com Jesus. E ali, neste encontro, acontece um diálogo, uma fala da parte dos 2, dos endemoniados, que queres de nós, filhos de Deus. É muito interessante a gente refletir sobre isso, porque os demônios reconhecem Jesus como filho de Deus. Nessa época, Filho de Deus era um título que era dado ao imperador romano. O imperador deveria ser cultuado como Deus. E aqui nós vemos os demônios proclamando quem é verdadeiramente Filho de Deus no meio de nós, que é Jesus. Então a gente identifica nesse primeiro momento essa manifestação do reconhecimento da divindade de Jesus. E, consequentemente, quando eles se dirigem a Jesus assim, que quer de nós, Filho de Deus, eles estão reconhecendo
alguém que está diante deles que é mais forte do que eles. Viestes atormentar-nos antes do tempo? É a outra questão que eles apresentam para Jesus. O que isso quer dizer? Se a gente parar para refletir bem. Viestes para atormentar-nos antes do tempo? Eles estão mostrando o quê? Que reconhecem que existe o tempo, o momento da história ou da vida do julgamento. E que a presença de Jesus ali no meio deles, a presença de Jesus no meio de nós, pode ser uma antecipação deste julgamento. E eles, demônios, sabiam que diante de Deus, o poder deles não representa nada. Então sentiram-se ali intimidados diante de Jesus. Aquele que julga a história, aquele que tem o verdadeiro poder, está ali na frente deles. Agora eles não são mais nada. Então, esse questionamento, eles estão reconhecendo o papel de Jesus como juiz escatológico. Diante disto, dessa mensagem que o texto bíblico já está nos passando, aparece a figura dos porcos, onde os próprios demônios, Jesus não fez nada, Jesus não falou nada, mas eles mesmos, reconhecendo a autoridade de Jesus, pedem que Jesus os expulse para os porcos. O que significa a figura dos porcos naquela época? Vamos refletir um pouquinho para a gente poder tentar compreender o máximo possível de mensagem do texto bíblico. Como estava numa região pagã, é claro que havia os porcos, que os judeus não se alimentavam de porcos, não criavam os porcos, por considerarem um animal impuro. Então, dentro do contexto pagão, qual o sentido da figura do porco? Primeiro, os soldados romanos os criavam para alimento e comércio. Segundo, os porcos também eram utilizados em rituais religiosos, em que buscavam a bênção divina para a produção agrícola, isso entre os povos não judeus. E também em ritos funerários para alimentar o morto. E terceiro, o porco era um símbolo da 10ª Legião Fretenses, acompanhada na Síria. Então também era um símbolo ligado ao Império Romano, fruto dos soldados, envolvendo soldados, guardas romanas. Então a gente percebe que o animal, o porco, era um símbolo sagrado para outros povos, para outras religiões, para outras divindades, coisa que os judeus não se envolviam, e também significava alimento, significava meio de sobrevivência através do comércio, e também era um símbolo pertencente à guarda romana. Então a gente percebe ligações na figura do porco, de uma grande impureza, seja pelo sentido político que tinha por causa do Império Romano, pelo poder econômico, ou seja, pelo poder religioso. Então, quando eles pedem Jesus para mandá-los para os porcos, Jesus simplesmente faz o quê? Pronuncia uma palavra: ide, vá. O poder da palavra de Jesus. É interessante, O que são as forças do mal diante do poder de Deus, diante da presença de Deus em Jesus? Eles não têm poder para nada. Tanto é que eles sozinhos não conseguiam sair daquelas pessoas para irem para os porcos. Tiveram que ter a permissão de Jesus para fazer. Então eles estão mostrando a grandeza do poder de Jesus na vida deles, na nossa vida, irmãos e irmãs. Então, os espíritos foram para os porcos e os porcos todos se jogaram no mar e morreram na água. O que a gente percebe nessa mensagem bíblica? Que o império de Deus destrói os porcos, que é símbolo do poder militar, religioso e comercial romano, possuído por demônios, agentes do reinado do diabo. Olha só, tudo que não é de Deus, tudo que escraviza, que explora, que traz sofrimento, que oprime a vida, como acontecia naqueles 12 endemoniados, tudo isso é do demônio. E o poder de Deus acaba com isso tudo. A gente percebe nesse texto, então, também uma grande crítica ao poder romano, que mais para frente a gente sabe que é quem vai decretar a morte de Jesus.
Então Jesus está mostrando que o poder de Deus é maior do que as forças do mal e é maior também do que as forças políticas. Que o Império Romano, por maiores que fossem as ameaças que fizessem ou que fizessem as opressões da vida humana, o poder de Deus é maior do que isso tudo. O reino de Deus é maior do que isso tudo. Então, este relato ele celebra o reinado libertador de Jesus, que subverte pretensões feitas pelos poderes imperial e religioso e aponta para a soberania de Deus sobre Roma, sobre o império, sobre o imperador, que não era Deus, que o Deus verdadeiro não oprime, o Deus verdadeiro liberta e dá vida nova. Olha que mensagem belíssima que esse evangelho apresenta para nós hoje. E no finalzinho do texto, vemos a reação, né? Os donos dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo para os outros. E o povo da cidade em peso sai e vem ao encontro de Jesus. O que acontece? O que a gente pode refletir nisso tudo? Primeiro, o ato de Jesus, que beneficiou os endemoniados porque os libertou, destruiu uma fonte de sustento, eliminou animais usados para várias práticas religiosas e violou um símbolo que representava pretensões políticas imperiais. Então Jesus, ele está realmente incomodando porque ele está batendo de frente com as falsas divindades e com o poder político que oprime. Então o povo vem ao encontro de Jesus, o povo da cidade sai ao encontro de Jesus, depois de ouvir a notícia, mas não vem para se alegrar com a atitude de Jesus, vem para pedir o quê? Que ele saia da cidade. Atitude estranha, né? Não viram ali o poder de Deus. Eles ficaram contrários à ação de Jesus. Por quê? A gente percebe nisso tudo que aqueles homens, aquela multidão da cidade começou a ter uma atitude contra Jesus que se assemelhou ao dos dois homens quando estavam possuídos, de ser conivente com as forças do mal, porque não estavam abertos ao poder de Deus. Não acolheram o poder de Deus que estava se manifestando em Jesus, não acolheram a vida que Deus estava dando, não acolheram o reino de Deus que estava se fazendo presente na vida deles. Porque esse conflito tem vários aspectos, eu estou me estendendo um pouquinho para a gente compreender a riqueza desse texto. Primeiro, no nível econômico, qual o conflito no nível econômico? Visto que os porcos são uma fonte de alimento e renda de vendas e taxas. Em nível político, esse conflito, visto que Jesus desafiara seu controle e destruíra um símbolo do controle imperial romano. Um conflito social, visto que Jesus assumira o lado dos descartáveis, dos excluídos e dos marginalizados. Um conflito étnico, visto que Jesus é um judeu exercitando sua autoridade em região pagã. Um conflito religioso, visto que Jesus destruiu um animal com papéis importantes em ritos religiosos. Por isso que pedem para Jesus sair dali. A existência alternativa do discipulado seguindo o compromisso de Jesus para beneficiar os marginais significa conflito, porque ameaça os interesses criados pela elite humana. Então é um outro sinal que o texto bíblico nos dá. Por um lado, um texto nos chama a nos encantar, a nos exaltar, a nos alegrar pelo poder de Deus na história humana, para o nosso próprio bem, para que tenhamos vida e vida plena. Mas em contrapartida, o evangelista também nos mostra que quando aquela multidão rejeita Jesus e o seu reino, está nos mostrando que nós, seus discípulos, que vamos continuar a missão de Jesus, também passaremos por todos esses conflitos. E temos que estar preparados para isto. Mas se formos colocar numa balança os conflitos de um lado e a maravilha do reino de Deus em Jesus, que a maravilha do reino pese mais para nós, para que não desanimemos nunca da nossa fé e da nossa missão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, fique com Deus.